Ok? Aparecendo para vocês? Assim, Marcos, está aparecendo. Então, vamos lá. Pastoreio, né? Entender a importância dele na estratégia querigmática. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto aí e entender o lugar do pastoreio na evangelização. Estava olhando o material desses dias do Jean, né? Do Funil, né? Vi o material do Jean todo, muito legal, muito bom. Mas não tem como eu falar do assunto sem também tocar na evangelização. Então, não vou falar só do pastoreio e eu vou tentar entrelaçar as duas coisas, porque na minha concepção, são dois momentos... Tá o quê? Não estou escutando, Jean, tá travado o teu... É que a pessoa estava com o microfone ligado, eu já desliguei. Ah, ok. Então, na minha concepção, o pastorear, antes de tudo, né? O que é pastorear, né? Pastorear é acompanhar. Pastorear é estar perto. Pastorear é conduzir. Pastorear é estar com. Pastorear é ter compaixão. O verbo pastorear, né? Que pastor uma profissão de alguém que cuida de animais, né, de ovelhas, enfim. Mas o verbo pastorear, na nossa ótica cristã, católica, missionária, ele tem uma interpretação um pouco mais ampla, né? Um pouco não, muito mais ampla, né? Porque pastorear é cuidar, pastorear é mostrar o Cristo, pastorear é pegar na mão da pessoa e levá-la para onde ela precisa ir, pastorear auxiliar, enfim, pastorear aqui ele tem um conjunto de verbos que dentro do que é essa ação de pastorear, né, vários outros verbos ali compõem essa ação e esse ato vai nos levar para um objetivo que é o próprio Cristo, que é o objetivo da igreja, que é a nossa missão. Então, o pastoreio, eu falo assim, pastorear, né? A gente até um pouco na ótica católica, na visão católica, a gente tem muito o verbo pastorear mais para os bispos, para os padres, né? E o verbo fica um pouco atrelado a eles. E eles realmente são os pastores, eles são investidos pastores, né? Os padres, os bispos. Mas a nós também foi dada a missão de pastorear, né? Jesus era o bom pastor, né? E como ele era um bom pastor, assim também nós o imitamos, também somos bons pastores. Queremos ser bons pastores com as pessoas que Deus nos confia nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos nossos movimentos, nos nossos grupos de oração, onde for. Nós podemos também ser o Cristo bom pastor para essas pessoas. Então, na minha cabeça, pastoreio e evangelização são duas coisas que se conjugam e que uma acaba dependendo da outra. Se a pastoreio, né, a evangelização vira uma relação, sei lá, fomum, né, sem essa essência. E se a evangelização se pastoreio, o processo de evangelização não se torna continuado. Isso é muito importante. O pastoreio ele torna o processo de evangelização continuado. A evangelização, o anúncio querigmático, é aquele momento em que a gente anuncia, no primeiro momento, num segundo ou num terceiro, né? Um evento, uma tarde, uma novena, um louvor que vai ter na igreja, online, né? Nesse tempo de pandemia. Mas o pastoreio, ele dá a sequência do processo. Pastorear é dar a sequência no processo de evangelização. O processo de evangelização, nós todos estamos em processo de evangelização, né? Todos nós, independente de termos 5, 10, 15 anos, 20 anos de caminhada, a evangelização é o processo de configuração caminhada rumo à pátria celeste. Então, todos nós estamos em processo de evangelização, de conversão, de imitação de Cristo. Então, todos nós estamos nesse processo. E também nós precisamos ser pastoreados, né? Então, o pastoreio ele dá continuidade a esse processo de evangelização, né? Ele ajuda o processo de evangelização a acontecer de uma forma mais segura. Sem o pastoreio, a coisa pode ficar um pouco solta. Com o pastoreio, a coisa pode ficar um pouco mais amarrada, né? Então, para que essa evangelização aconteça, né?
a gente vê aqui essa passagem bíblica, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só, mas se morre, dará muitos frutos. O pastoreio e a evangelização exige de nós, a primeira coisa, a disposição, né? Nós vamos precisar morrer para nós mesmos e dar a nossa vida. O bom pastor dá a própria vida por suas ovelhas. Então, pastorear é morrer, pastorear é se dar. Pastorear também é dar a própria vida pelos outros, né? Por aqueles que Deus nos confia, né? Por aquelas pessoas do apostolado da oração, por aquelas pessoas do meu grupo de oração, por aquelas pessoas que Deus me confiou. Se eu sou o coordenador, e aqui uma coisa, pastorear, e quando eu falo assim, pastorear pessoas evangelizadas. Isso é uma atribuição do Jean, que coordena lá a pastoral da comunicação tal. Então, ele que pastoreia o povo dele. Não. Todos somos chamados a exercer um pastoreio sobre as pessoas. Claro que os coordenadores têm um peso maior. Quem é coordenador, como o padre tem um peso maior no pastoreio, como o bispo tem um peso maior no pastoreio dele, o coordenador também tem, mas todos nós somos chamados a exercer pastoreio, independente de função, né? Independente da função que a gente exerce. Então, pastorear, né, é deixar morrer em nós a carne, deixar morrer em nós nossos egoísmos. A gente está aí nessa pandemia, né? Então, a gente também está sofrendo, todo mundo está sofrendo, né? Não tem quem não esteja sofrendo na pandemia, e primeiro, porque não dá nesse clima de tantas mortes, tantas coisas acontecendo, ninguém tá feliz, né, pelos cantos, mas morrer, deixar o grão de trigo morrer, é morrer com, né? É sofrer com. O Papa disse muito isso naquela época daquelas celebrações na Semana Santa do ano passado, né? Que ele sofria com o povo, né? Então, o pastorear é sofrer com. Quantas pessoas das nossas paróquias estão presas em casas, estão precisando conversar, estão precisando de ajuda? Se a gente começa a pensar em nós, eu também estou sofrendo, eu também preciso de ajuda, eu também preciso ser ouvido, a coisa trava. Mas se eu penso que o grão de trigo tem que morrer, o pastoreio começa a acontecer. Então, precisa haver essa mortificação aí, para que a gente consiga fazer as duas coisas. Eu estou ainda nos dois movimentos, evangelização e pastoreio, tá? E aí, a gente tem uma missão comum de atrair os mais afastados de Jesus e da igreja, que é um pouco do funil do Jean, que ele falou esses dias, né? O que nós já vimos um pouco aqui. Mas cada pessoa é uma pessoa, eu gosto de pensar nisso. O que é o pastoreio? O pastoreio é olhar cada pessoa como sendo única, né? A gente lança lá a nossa rede do lado direito da barca, né? Jesus diz, lança a rede do lado direito da barca, né? E aí vem aquela multidão. Isso é evangelização. Lança a rede do lado direito da barca e a rede vem cheia, né? Ela não estoura, ela não rompe, ela vem cheia. Mas ali tem muitos peixes, mas cada peixe é um peixe, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, o pastoreio ele tem um pouco dessa característica de tratar cada nova pessoa evangelizada como sendo única, como necessitada de um processo pessoal, né? Quando a gente faz uma novena, algum evento que vem, sei lá, claro que tem as pessoas da paróquia que já vão, ótimo, mas, sei lá, chegaram 15 pessoas novas, né? Ali na coisa. Cada pessoa ali tem uma história, cada pessoa ali tem uma vida, cada pessoa ali tem desafios pessoais. Então, a gente lança a rede do lado direito da barca com a evangelização, mas a gente tem que entender isso, né? Que há uma isca para cada peixe. Cada pessoa é cada pessoa. E aqui entra a dinâmica do pastoreio na dinâmica da evangelização. Porque quando a gente pesca um peixe, quando a gente consegue evangelizar alguém, uma pessoa, sei lá, a gente faz um evento para jovens e atrai jovens, a gente faz um evento para pessoas mais idosas e atrai os idosos. Cada pessoa é cada pessoa, mas cada pessoa precisa de uma ajuda do seu modo. Não só pela faixa etária, mas pela dimensão pessoal dela, né? A gente vê muito esse movimento hoje, um pouco nas comunidades novas, né? A gente vê muito movimento do pastoreio, uma experiência que tem sido desenvolvida. Eu não diria que é uma coisa ainda que é assim muito consolidada, porque são pessoas e são processos e são vidas, enfim. Mas a gente vê muito isso. E realmente nas paróquias a gente vê muitas paróquias e movimentos que têm essa delicadeza, né? Legião de Maria, pessoas que são acompanhadas, mas
o pastoreio ainda precisa encarnar ali, a coisa precisa se unir à dinâmica da evangelização. Por quê? As pessoas elas precisam também ser ouvidas, elas precisam ser ensinadas, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso na dimensão do pastoreio. Elas precisam ser acompanhadas, né? Então, o pastoreio, né, quando eu digo que é uma isca para cada peixe, né, eu pesco a pessoa e, às vezes, nós atraímos pessoas para os nossos movimentos, para as nossas pastorais, para a nossa paróquia, e, às vezes, nós acabamos perdendo as pessoas, realmente por essa falta de contato, né? Por essa falta de relação, né? Pastorear e se relacionar. O pastoreio, ele traz à tona a força que tem a relação com a pessoa evangelizada. Pessoas que conseguem desenvolver alguma relação com alguém dentro da experiência dela pastoral, na igreja, em algum movimento, ela tende a se desenvolver melhor na caminhada dela. Ela tende a criar raízes, porque ela se relaciona. Ela vai se relacionar com Deus, claro, dentro ali das estruturas, mas ela vai se relacionar com alguém que, de algum modo, começa a ser auxílio para ela, a ser suporte, a ser luz, né? A ser sal e luz para ela, a ser direção, alguém que ajude, enfim. Geralmente, pessoas que encontram pessoas com essa presença, elas tendem a dar continuidade mais facilmente ao processo de evangelização delas, justamente porque ela não se sente todo mundo, né? E aqui não é só pessoas, né? Eu diria pessoas que fazem direção espiritual, enfim, tantas coisas a gente vê por aí, tipos de acompanhamento e pastoreio, né? Mas eu diria que as pessoas têm que ser tratadas como sendo únicas, e o pastoreio, ele exige isso da pessoa que está ali à frente da evangelização, né? Toda evangelização, ela vai trazer em si uma necessidade de pastoreio. Tá? Eu não consigo pensar evangelização sem pastoreio, não consigo. Eu não consigo pensar que eu encontrei ali, deixa eu ver o nome de alguém aqui, a Carmélia, né, que está ali sentada, prestando atenção, escrevendo. Eu não consigo pensar que eu encontrei com a Carmélia, que eu convidei ela. Eu não sei nem quem é a Carmélia, eu passei por ela ali na praça, encontrei com ela, Jean, e chamei ela para o evento que vai ter da paróquia beneficente, né? E eu não consigo não, sei lá, manter contato com ela. Eu chamei aleatório, depois esqueci, depois encontro com a Carmélia no evento e nem sequer falo com ela, nem sequer dou atenção. Então, pastorear é esse processo de estar com a pessoa, né? É relação. Então, a evangelização, ela necessita do pastoreio. O pastoreio vai receber pessoas da evangelização, mas a evangelização, após o primeiro anúncio, o primeiro momento, ela vai necessitar do pastoreio para que o processo continue, né? Para que se dê continuidade à evangelização daquela pessoa. Gente, isso é muito importante. A gente vive num mundo, sei lá, eu particularmente, cada vez que eu vejo coisas mais humanas, mais palpáveis, né? Coisas que se aproximam mais daquilo que eu sou, eu me sinto mais próximo daquilo. Eu me sinto acolhido. E pode ser até uma empresa, não precisa ser alguém, não. Uma empresa que me tratou assim como gente. Eu já me sinto alguém, me sinto valorizado. As pessoas têm que ser tratadas como pessoas e não como uma multidão dentro de uma estrutura evangelizadora, né? Elas têm que ser tratadas como pessoas. Então, o pastoreio é justamente esse ponto da relação, né? O pastoreio é relação. Nós precisamos nos relacionar com aquelas pessoas que nós atraímos, né? Elas não simplesmente chegam. E, gente, isso aqui é abrir a nossa cabeça, né? É abrir a cabeça e olhar de forma mais... É abrir os nossos olhos e olhar amplamente para as nossas estruturas. Por quê? O que é pastoreio, Marcos, sabe? Eu vou criar uma estrutura de pastoreio? Não, eu estou mandando você criar estrutura nenhuma. Eu estou mandando você... Mandando não, que eu não mando ninguém aqui. Mas eu estou dizendo que o bom é que você encarne o valor. Por quê? Quando você encarna o valor do pastoreio, aquela pessoa que entra na minha paróquia nova, sei lá, eu estou rezando, eu não sou nada na minha paróquia, mas eu entrei lá e eu encontrei alguém que eu nunca vi. Eu vou perguntar quem é a pessoa. Eu vou perguntar se ela precisa de ajuda, se ela quer conversar, se ela quer rezar uma Ave Maria junto, se ela quer rezar um texto junto. A evangelização ela acontece com comprometimento. O pastoreio ele gera uma responsabilidade diferente na evangelização. Então, o que é que eu vou fazer? Não é só abordagem, é fazer com que a Ana volte,
É fazer com que ver a dor da Ana, que a Ana tem, e fazer com que a Ana volte para o texto das mulheres. É fazer com que, deixa eu ver mais nomes aqui que eu não estou vendo, né? Que o Júnior Cruz, que a Adriele, né? Que o Cláudio venha para o texto dos homens. Então, eu vi o Cláudio entrando na igreja, acabei de conhecê-lo, e eu posso pegar um telefone, eu posso pegar um Instagram, eu tentando meio que pegar contato da pessoa, né? Tão fácil você achar alguém hoje em dia e manter o contato. O ideal é que houvesse, se houver uma estrutura que cuide disso, né? Comunidades novas, movimentos, melhor. Pessoas que coordenam, geralmente, elas têm esse carisma de pastorear, mas quando você incute no coração das pessoas o valor do pastoreio, elas vão além da evangelização. E aí a gente tem a conversão da pessoa evangelizada, né? A nossa conversão aqui, tá? As pessoas, nós passamos de pescadores a pastores. Jesus era pescador e pastor. Jesus escolheu pescadores para si, né? Jesus escolheu 12 discípulos, dentre eles havia pescadores com Jesus. Pedro era pescador, né? Tinha com Jesus pescadores, mas Jesus tornou aqueles pescadores pastores, né? Pastores. Jesus tornou quem não era pescador de homens. Mateus era cobrador de impostos e virou pescador de homens, né? E Jesus converte aqueles 12 em pastores. Então, nós precisamos entender que nós somos pescadores e pastores. Não somos só uma coisa ou outra. Nós somos as duas coisas. Nós somos pescadores e pastores como Jesus era. Jesus pescava e Jesus pastoreava, né? E foi isso que os discípulos deles aprenderam. Os apóstolos aprenderam isso. A gente vai ler as cartas de Paulo. Paulo era um pescador e um pastor nato. E você via a relação. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, a gente tem Instagram, tanta coisa, né? Mas aqui eu fico impressionado quando eu penso no pastoreio de Paulo por cartas. Paulo pastoreava por meio de cartas, Paulo exortava, Paulo admoestava, Paulo corrigia, Paulo expressava o carinho dele, Paulo evangelizava por meio de cartas. Hoje a comunicação é muito mais acessível, né? Muito mais acessível. Inclusive as distâncias, claro que hoje tem a pandemia, mas para mim a pandemia não é motivo de não pastorear, porque a pandemia aproximou por meio do online. O online, ele conseguiu manter, o online não tem aquele calor humano de estar perto, né? Não tem. Mas o online, ele mantém a relação, ele mantém o interesse, ele mantém o valor, né? Eu digo que a pessoa, quando se sente pastoreada, quando a pessoa chega assim na paróquia, num evento, que ela é evangelizada, ela olha para a cara da pessoa que evangeliza ela e ela quer sentir que aquela pessoa está comprometida com a vida dela, eu costumo dizer isso. E principalmente os jovens eles conseguem ler na cabeça da pessoa qual o interesse dela. Se o interesse dela é que ele seja mais uma pessoa em um evento, ou se o interesse da pessoa que está falando com ele é que ele seja engajado e tenha experiência com Cristo, né? Então, as pessoas sentem o nosso comprometimento. Então, isso é ser pastor, isso é encarnar essa dimensão do pastoreio, né, na nossa vida, é ir além, né? É relação, é responsabilidade, é comprometimento, é não deixar uma pessoa que eu vi chorando na paróquia, na igreja, chorou muito, a pessoa não vai muito na igreja, embora assim eu pegar um telefone dela para depois mandar uma mensagem, para depois mandar uma palavra, para depois convidá-la para alguma ação que vai ter da igreja, da comunidade. É esse comprometimento que precisa existir, né? E isso é um grande diferencial, gente, porque isso não é uma coisa tão comum, né? Isso não é uma coisa tão comum que a gente vê por aí, essa ação de, assim, as pessoas geralmente chegam e vão embora, né? Elas têm amigos próximos, mas e que realmente ajudam elas também e exercem algum tipo de pastoreio, mas eu diria pessoas com essa iniciativa de pastoreio não é uma coisa tão comum, não é uma coisa tão comum, né, que a gente vê por aí. Então, eu acredito que essa semana de evangelização e falar disso, acho que o Jean ele foi muito certeiro, né? Porque eu creio que é um valor que precisa ser mais agregado e praticado. Não é que nós não tenhamos interesse com as pessoas, nós temos. Nós precisamos apenas fazer esse interesse, esse valor que nós temos ali, se tornar ações. Precisa se tornar ação dentro da nossa pastoral. E ação prática. As ações práticas, né?
uma ligação. Gente, quantas pessoas, pessoas de pastoral, de paróquia, né? Até hoje não receberam uma ligação de um coordenador de pastoral, porque a pessoa nunca ligou para ela, nunca, sei lá. E não é para ligar para falar de serviço, não é para ligar para saber como ela tá, né? Como é que você tá? Me conta, eu quero conversar contigo, quero te ouvir hoje, quero te ajudar como eu puder, eu quero colocar você nas minhas intenções, né? Às vezes o Jean falou de um assunto que eu vou falar mais para frente, mas às vezes nós queremos até o dízimo, né? O dízimo é uma necessidade, porque existem coisas, existem compromissos que nós temos financeiros. Mas, gente, eu costumo dizer assim, se nós buscamos as pessoas interessadas nelas, elas vão fazer a parte dela por consequência, porque elas sentem que não é o dízimo, não é o dízimo, existe uma relação que ela recebe e ela precisa devolver, né? Ela devolve para Deus, mas ela também é grata àquela paróquia, porque a paróquia hoje em dia foi-se o tempo que a paróquia era uma questão geográfica, hoje a paróquia é geográfica e afetiva. Tem gente que mora na Barra Funda e vai para a igreja lá em Santana. Tem gente que mora, sei lá, na Asa Sul, em Brasília, e vai para a missa na Asa Norte. Então, tem a questão geográfica, mas tem a questão afetiva. Tem gente que dá o dízimo na Canção Nova, porque ela se sente ela sente que a relação dela está lá. Então, quanto mais essa relação ela é afinada, quanto mais essa relação ela está ali, né? Ela é íntima, ela é próxima, e não é uma relação financeira, desculpa, né? Não é uma relação com interesses financeiros, né? Claro que vai ter a relação financeira, sim, mas a pessoa ela devolve realmente de graça para Deus, mas ela se sente grata por aquela estrutura que acolhe ela, né? Aquela paróquia, aquela comunidade, aquele movimento, né? Então, nós precisamos fazer essa conversão de pescadores a pastores. Jean, me diz aí o meu tempo, pelo amor de Deus, que eu falo muito, cara. Aí, não, tá. A gente tem mais 20 minutos. Caramba, meu Deus! Certo, mas tá bom. Vocês tá indo ok? Deixa eu ver aqui o chat, Tá gente. sim, Tá ok? Vocês estão achando ok aí? Tranquilo? tá Vocês sim. não estão me entendendo? Vocês estão achando que eu tô viajando? Não, tá ótimo. Eu já tem várias anotações aqui. Ok, ok. Então, nós precisamos fazer essa conversão de pescadores a pastores. E não é ser só uma coisa ou outra, como eu dizia, mas ser as duas coisas, porque o pastoreio é muito importante, gente. É muito importante pastorearmos. Principalmente os coordenadores os coordenadores de serviço, tem que ter vivo isso dentro deles, e esse valor tem que transbordar também no todo, né? E é isso, tá? Vamos lá para os nossos slides aqui, que eu não quero ficar preso eles mesmos, não. Quero falar. Certo? E aí vem o pastoreio e a evangelização, né? São dois processos, como eu falava, e um único objetivo, né? O único objetivo, a gente pastoreia pela evangelização, né? São dois processos, mas um único objetivo, e eles se entrelaçam mesmo, gente, eles se entrelaçam. Eu costumava, na comunidade Shalom, tratar a evangelização já como pastoreio. Como eu dizia para vocês, eu não gostava muito de ver a evangelização atrelada, porque na comunidade Shalom, a evangelização e pastoreio são duas colunas muito importantes. São as duas colunas da nossa evangelização, são os dois pulmões, né? Como diz um padre lá. São dois pulmões, o pastoreio e a evangelização. Então, quando uma coisa precisa da outra, e são as duas coisas que fazem, inclusive, os movimentos, as pastorais, crescerem, né? Isso tem que acontecer. Por quê? A gente evangeliza as pessoas e a gente pode também correr o risco de competir, né? Quem pastoreia, quem cuida, quem faz. Eu sou da pastoral da acolhida, eu acolhi, mas eu larguei lá na outra pastoral. Eu sou da comunidade Pantocrato, eu só acolho, mas pastoreio que cuide. O coordenador do grupo de oração que cuide da pessoa. Não, eu preciso me comprometer com isso, né? Eu preciso me comprometer. Então, são dois processos, mas único objetivo. E, para mim, é uma coisa tão, tão próxima uma da outra que tem hora que eu não sei o que é o quê. Eu sei que tudo é evangelização e tudo é pastoreio, porque realmente eu pastoreio evangelizando, né? E eu me comprometo pastoreando a pessoa evangelizando. Enfim, é muito belo para mim. E
E é uma coisa que as pessoas precisam, gente. As pessoas precisam sentir esse calor de alguém que se interessa por ela nas paróquias e nos nossos movimentos, tá? Então, vamos lá, 2 processos e um único objetivo, né? Uma coisa que eu me lembrei também, fazendo esses slides, que o Papa Francisco diz muito isso, né? Ele falou isso no início do pontificado dele, ele bate nessa tecla sempre, ele é um cara humano, ele é um cara que está próximo, né? E pastorear é viver a cultura do encontro. Né? Pastorear é viver a cultura do encontro. E, gente, isso é uma necessidade muito grande, né? Nas nossas paróquias, principalmente, né? Pastorear e viver a cultura do encontro. Promover o encontro. Isso que eu falava, né? De não tratar a pessoa como mais um ou como massa, mas como alguém que é único e ali auxiliar, né? Principalmente isso, tá? Então, quando a gente pastoreia, a gente vive melhor essa cultura do encontro, né? A gente não descarta as pessoas, a gente não instrumentaliza as pessoas, né? A gente aproveita o encontro, inclusive ela vai se tornar alguém importante para a gente, não só pelo valor que ela tem, mas eu vou dizer aqui por quê, tá bom? Eu voltei, será, gente? Pronto, e vamos lá. Eu elenquei aqui alguns pontos, tá? Que eu acho importante a gente falar, que é o acompanhamento, a oração, o discipulado, o serviço e novos pescadores, tá? Vamos falar de cada ponto. Primeiro, o acompanhamento, né? A minha experiência de acompanhamento na comunidade Shalom, ela sim tem 15 anos, né? O Jean também, com certeza, viveu isso na comunidade. A Ana tá aí que eu tô vendo, né? E, enfim, o acompanhamento está na Tem raiz, gente do cara. Shalom aqui, a Lidiana está aí A acompanhando. Lidiana! É, tem uma Então, galera aí, eu acho. o acompanhamento, gente, ele tá enraizado lá. E praticamente todas as nossas ações, ela tem um pouco disso, né? Recentemente teve o Alegrai-vos, que até a Lidiana estava lá coordenando lá, e na estratégia digital do Alegrai-vos tinha um grupo de WhatsApp, mas esse grupo de WhatsApp já tinha pessoas destinadas a acompanhar a quantidade mínima de pessoas que entrariam no grupo. Então, o pastoreio ele está entranhado. Então, toda ação ela já pensa como vai ser esse acompanhamento desse outro alguém evangelizado. Então, o acompanhamento lá funciona pessoal, né? As pessoas têm acompanhadores pessoais que acompanham elas, que escutam, que rezam com elas, mas aqui o verbo acompanhar, né? O valor de acompanhar, primeiro é esse daqui, né? É estar aberto à escuta de Deus para a vida das pessoas, né? É a ação de se comprometer com alguém e me abrir para o que Deus quer para ela. Assim, tá aberto, não é tá aberto assim, eu vou, sei lá, pedir que o céu se abra e Deus me dê uma coisa. Não, mas é uma coisa que uma palavra, é uma frase bíblica que eu lembro, é uma mensagem que eu lembro, é um texto que eu vejo de evangelização, e eu, puxa, me lembrei daquela pessoa que precisava ouvir isso, eu vou mandar para ela isso, eu vou conversar com ela. Então, tá aberto ao que Deus quer para as pessoas, né? Então, no acompanhamento, a gente precisa estar aberto a isso, né? Eu chamei aqui de ovelha, que é como a gente chama lá, porque o pastor é ovelha, né? Mas a gente precisa acompanhar as pessoas na sua caminhada, né? Isso é muito importante, gente. A pessoa chega de paraquedas numa paróquia, num movimento, numa comunidade, e às vezes ela chega crua. O que é uma pessoa crua? Por exemplo, eu fui missionário há 15 anos, eu vou chegar no lugar, eu vou aprender como vai ser o novo lugar. Mas que não eu tive alguma experiência, mas quem chega cru, que nunca viveu experiência de igreja, ela cai de paraquedas lá e não sabe para onde ir. Né? Não sabe o que fazer, não sabe como é que reza, não sabe o que é a missa de direito. Então, acompanhar as ovelhas na sua caminhada, né? acolher as pessoas que chegam e acompanhá-las. Acompanhar a caminhada, não deixar ela solta. Puxa, o fulaninho chegou na igreja e entrou na minha pastoral do dízimo, um exemplo. Né? Botou o fulaninho chegou na pastoral do dízimo. Poxa, eu preciso acompanhar aquela pessoa, ela tá chegando. Uma coisa, eu vou rasgar meu coração aqui, agora, porque gente, eu fico impressionado com uma coisa, né? As pessoas, elas são evangelizadas, elas chegam nos movimentos, nas igrejas, onde for, e às vezes a gente esquece que são pessoas, né? Às vezes a relação ela quebra de um jeito. E aquele clima de competição, aquele clima de eu sou o melhor, aquele clima de eu que mando, aquele clima de quem vai fazer sou eu, e eu faço há 15 anos, quem faz há 30 anos sou eu, quem reza o texto
a primeira bolinha da Ave Maria da quinta dezena sou eu, então eu que vou rezar. Isso é tão forte que a pessoa se assusta num certo momento, né? Então, primeiro, isso é outro assunto, eu acho, Jean, para outro momento. Mas eu acredito que a pessoa está chegando de paraquedas e ela chega num ambiente que é humano, gente. É um ambiente humano, é um ambiente de relações. Então, ela precisa ser auxiliada, porque ela vai começar a ver coisas, ela vai começar a ver alguns conflitos, como ela vê na vida, claro. Mas, poxa, eu acabei de ser evangelizado, cheguei na igreja, eu estou vendo isso aqui, poxa vida. Alguém tem que ajudá-la naquela hora a saber para onde ela tem que olhar, né? Porque nessa hora, ou ela olha para o Cristo crucificado e diz assim, vem as chagas, porque senão ela vai embora. Então, é nessa hora, aqui foi um exemplo muito bom, porque é nessa hora que o pastoreio funciona. A pessoa que iria embora, no Chamão a gente fala que ela evadiu. Ela evadiu, né? Ela saiu. E essa pessoa que poderia ir embora, ela não vai, ela vai ficar. Ela vai naquela hora, poxa, eu vou rezar por isso, caramba, fulaninha fez assim, não, poxa, eu vou rezar por elas duas que brigaram. Então tem que ter alguém ali que seja para ela sal e luz, que seja para ela uma via de discernimento, não uma via de parcialidade. O pastor, ele é imparcial. O pastor, ele é parcial com Cristo, com os valores evangélicos, não com a parcialidade de A e B, né? Ele é aquela pessoa que orienta para o evangelho. O evangelho ele é o código, se eu pudesse falar assim, ele é o código de conduta do pastor e como ele orienta a ovelha, o que fazer, né, a pessoa, né? O que fazer, para onde ir, como agir, né? Cuidado, né? Tem cuidado com isso aqui, né? Cuidado com essa realidade. Então, acompanhar a pessoa é fundamental. Quantas pessoas já foram embora, nós sabemos disso. Quantas pessoas já foram embora dos nossos movimentos, paróquias e tudo mais, porque elas não conseguem digerir aquilo, né? Digerir. E, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, onde Jesus, bom pastor, está nesse momento? Porque Jesus atraiu alguém para a igreja dele, Jesus atraiu alguém e nós conseguimos fazer algo para que ela fosse embora. Então, é ter alguém que seja esse ponto de discernimento, tá? E Marcos, aí nós precisamos ouvir. Oi. só fazer um adendo aqui. Nós temos um conteúdo no site da Dominus que é justamente sobre acompanhamento. Então, eu estou colocando o link para as pessoas que se chama, é um texto Acompanhamento Pessoal, um caminho formativo personalizado. Então, a gente sempre está aí dentro do blog da Dominus trazendo conteúdo, e esse já foi um tema que eu pedi para ser explorado em conteúdo. Ótimo, Jean, ótimo. Vai lá, confere lá o conteúdo do Jean, tá? Vamos lá. Então, nós precisamos ouvir as pessoas. Outra coisa importante que nós precisamos desenvolver nos nossos movimentos, ouvir as ovelhas, ouvir as pessoas. Gente, as pessoas precisam ser ouvidas. Caramba! As pessoas têm necessidade de falar da vida delas. Vocês não têm, né? Vocês estão aqui, todo mundo tem. Eu tenho também necessidade de falar da minha vida. As pessoas têm necessidade de falar da vida delas, né? De se expressar, de conversar, de se abrir com alguém. E, às vezes, ela não tem essa pessoa. Gente, as pessoas procuram na igreja esse alguém que possa ouvi-la. Ela procura o padre, claro, né? Ela procura o padre ali que pode ajudá-la, mas o padre não é aquela pessoa tão... O padre é muito ocupado, às vezes, né? Com muita coisa. E ela precisa de alguém que converse, que escute ela, né? Com essa imparcialidade, com esse ponto de discernimento. E ela precisa dessa pessoa. Então, nós precisamos ouvir as pessoas, gente. As pessoas às vezes vão à igreja rezar, falar com Deus, mas tudo que elas queriam era conversar com alguém. Sabiam disso? Tudo que elas queriam era poder conversar com alguém, desabafar, né? Abrir o coração, chorar, né? Lavar ali o chão da igreja com as lágrimas dela de dor, de sofrimento. Então, nós precisamos ouvir as pessoas, não só falar. Alguém falou aqui no chat, né? Ouvir mais que falar. Isso. Nós precisamos ouvir as pessoas, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. E aconselhar, gente. Aconselhar as ovelhas, aconselhar as pessoas. Pastorear também é dar conselhos, né? Mas nunca tomar decisões ou caminhar por elas. Quando eu digo que eu acompanho, sei lá, eu acompanho o Jean, tenho conversado com ele, tenho orientado ele, eu
tento ajudá-lo a caminhar, mas eu não digo, Jean, não vai fazer isso, Jean, você não pode isso, Jean, não faça isso, Jean, tome essa decisão, Jean, deixe o seu trabalho. Jean... Não é isso, pastorear. Pastorear é aconselhar, mas deixar a pessoa tomar decisões, tá? Isso é muito importante, gente. Pessoas que são acompanhadas, isso aqui eu fiz uma pesquisa no Shalom em 2017, né? E a gente foi analisar um pouco as causas pelas quais as pessoas saíram do Shalom, né? As causas pelas quais as pessoas saíram. Eu tentei entender duas coisas: por que elas saíram e por que elas ficaram. Duas coisas que eu tentei entender. E olha que interessante. As pessoas saíram porque não foram acompanhadas. A maioria das pessoas que saíram, elas não eram acompanhadas. E a maioria das pessoas que ficaram porque eram acompanhadas. Olha o ponto do pastorear, né? Pessoas foram embora porque não eram pastoreadas e pessoas ficaram porque eram pastoreadas. Então, eu tenho para mim que se esse valor é agregado aos nossos movimentos, né? Se ele encarna nas pessoas que compõem as nossas comunidades e paróquias, movimentos, eu acredito que a gente vai dar um salto na evangelização muito grande. A grande estratégia do pastoreio é essa, dar um salto de qualidade na evangelização. Não só porque a pessoa evangelizada, ela dá continuidade no processo, mas porque essa pessoa evangelizada, ela vai se tornar alguém importante para a gente. Vou passar aqui correndo, que o meu tempo está acabando, e o Jean está ali me olhando. Vamos lá. Qual é o outro? A oração, gente. Mas tá ótimo, eu tô adorando. Tá bom. Eu tô já indo para a terceira folha de anotação. A oração, gente, é outra coisa importante. Nós precisamos estar em oração pelas pessoas evangelizadas, né? E aí, tantas coisas, a oração, a gente tem devoções, né? E aí você faz a sua devoção que você tem. Mas uma coisa que eu acho, né? Nós precisamos ensinar as pessoas a rezar. Gente, olha, as pessoas que me ensinaram até hoje a rezar, de algum modo, minha mãe, claro, né? E as pessoas que me ensinaram a rezar, eu sei quem me ensinou a rezar. Eu sei quem foi aquela pessoa que me pegou aqui, sabe, reza assim. Marcos, sabe o estudo bíblico, é assim que faz. Marcos, sabe, você sabe rezar com a Bíblia? Não sei. Pois eu vou te ajudar, vamos junto. Eu vou fazer a Lexio Divina junto com você hoje. Eu vou ler contigo, a gente vai tentar entender, a gente vai tentar entender o que Deus está falando para a gente e vamos fazer a nossa ação. Pronto. As pessoas têm que ser ensinadas a rezar. Elas chegam na paróquia de paraquedas, né? E rezar tanto as orações da igreja, né? As respostas da missa, para quem não sabe, mas também aprender a falar com Deus, a oração que é esse diálogo de amizade com Deus, né? As pessoas têm que ser... alguém tem que ensinar as pessoas a fazer isso, né? Que ela pode falar, que Deus está ali escutando ela, que Deus é próximo, né? Que ela pode falar com ele. Então, ensinar as pessoas é muito importante, gente. Ensine alguém a rezar, que ela vai ser grata a vida toda a você por isso. Ela não vai esquecer que você um dia ensinou ela a rezar com a Bíblia. Ela não vai esquecer que um dia você ensinou ela a rezar um texto. Tem gente que não sabe rezar o texto. Acredite nisso. Tem gente que não sabe rezar o ofício, não sabe nem onde é que acha. Então, a gente pode ensinar. Então, façam isso. Isso também é pastorear, né? Isso também é cuidar da pessoa evangelizada. Outro ponto é o discipulado, né? E aí está perto, a pessoa que a gente evangelizou, a pessoa que participou do evento, a gente tem que estar perto dela, seja por meio de comunicação, ou sempre que a gente vê a pessoa estar próximo, perguntar como está, né? Participar, se envolver, né? E também trazer as pessoas evangelizadas para perto, gente. É a mesma coisa, né? A mesma coisa aqui. Não, estar perto é a mesma coisa que eu escrevi. Que doidice foi essa minha aqui? Mas estar perto é o quê? Ensinar. E ensinar não só sobre evangelismo, mas sobre a vida, né? Troca de experiências, né? Ensinar como faz, ensinar como aquilo. Quem lê a leitura há 10 anos é a Carmélia Morato lá na paróquia dela. Vamos ensinar pessoas a ler, já que a Carmélia lê há 10 anos, ela pode ensinar as pessoas a ler. Né? Já que a Carmélia comenta a missa há 20 anos, ela pode ensinar agora pessoas novas que estão chegando a comentar a missa. Então, trazer as pessoas que estão chegando para perto e ensinar, né? Isso vai exigir quebrar um pouco esse reinado de alguns donos, né? da igreja, dos movimentos, mas ensinar e lançar as pessoas, porque elas vão dar muito fruto, né? E dar testemunho, discipular e dar testemunho. Você não vai conseguir evangelizar alguém falando para ela do Cristo, que é um, né, que diz que seja um é o que eu quero mais, que seja um, Pai, que seja um. E você vive quebrando pau lá nas reuniões.
né? Você não vai conseguir evangelizar alguém e dizer para ela que a importância do perdão se ela olha e vê você brigando com alguém e dando as costas sem pedir desculpa. Então, o testemunho, ele fala também, né? O nosso testemunho ali na relação com a pessoa e do pastor, ele também evangeliza. Então, dar testemunho é muito importante, tá? E aí o serviço, gente, isso aqui é importantíssimo também. Pastorear é dar serviço, né? Pastorear é olhar a pessoa evangelizada e oferecer a ela serviço, uma oportunidade de se dar, né? Então, a pessoa ali que coordenador, seja o que for, ele precisa dar serviço às pessoas. Dar serviço é um ato de caridade, né? E quando a pessoa é evangelizada e ela é pastoreada, ela ganha um serviço. Às vezes a pessoa passa um ano no movimento, às vezes a pessoa passa 2, 3 anos numa comunidade, ela não se engaja em nada, ela nunca deu uma sopa, sei lá, ela nunca visitou um abrigo, ela nunca fez nada, ela nunca fez nada de evangelização, porque nunca ela até quer fazer isso, mas nunca houve essa pessoa com esse dom, com essa atitude de se importar com ela e dizer assim, olha, fulana, poxa, eu preciso de ajuda na pastoral do dízimo, e eu sei que você, inclusive, tem muito jeito com isso. Se você quer participar, poxa, a pessoa ela ganhou o dia dela ali. Gente, se você der uma vassoura para a pessoa varrer, ela vai se sentir alguém importante já, porque ela vai varrer, porque ela vai contribuir, as pessoas querem contribuir. Então, dar um serviço é um ato de caridade com as pessoas, né? E o serviço gera pertença, é uma coisa que o Jean falou no início sobre a questão do dízimo, né? Pessoas que servem, que se envolvem de algum modo, que se dão, que dão delas para aquela estrutura, para aquele movimento, comunidade, elas tendem a se sentir parte, mais do que quem não serve. Então, geralmente, quem serve devolve o dízimo e a comunhão de bens, né? Devolve ali o valor, faz alguma doação, ela se sente parte, ela vê que não tem... Às vezes, por incrível que pareça, pessoas pobres, às vezes, nas paróquias, elas não têm para dar, mas elas dividem o que têm porque elas se sentem parte daquela estrutura. Então, não tem desinfetante para passar o pano, ela viu que não tem, ela vai lá e pega o dela e leva para a igreja, ela faz a partilha dela porque ela se sente parte daquilo. Ela vai e leva o que ela tem. Minha mãe vive levando as coisas aqui de casa para a igreja, porque ela se sente parte da igreja. Então, o serviço gera pertença, né? Então, se eu pastoreio e eu dou serviço, a pessoa se sente parte e ela vai dar muito mais para a gente, né? Comunhão de bens, dízimo, né? E aí a gente vai motivar a oferta de vida dela para que ela se dê, para que ela se oferte. E aí o processo de evangelização dela continua. Lembrando sempre, tudo isso aqui necessita de um pastoreio sobre ela, de uma orientação, de alguém que se comprometa, mas tudo isso aqui é evangelização. Tudo isso aqui é o processo de evangelização da pessoa ainda, né? E aí um fruto importante desse pastoreio, né? O pastoreio multiplica os evangelizadores, né? Quando a gente consegue exercer pastorear as pessoas que vão chegando, nós vamos multiplicando os servos. Aquela pessoa que chegou como um peixe, virou uma ovelha, ela agora se torna um servo. Ela agora se torna um evangelizador, ela se torna alguém que também anuncia. Ela se torna alguém que também cuida de outras pessoas, né? Então, no Shalom, a gente entende que isso aqui é um fim e um começo de um processo, né? As pessoas, elas foram pastoreadas e agora elas se tornam evangelizadores. Elas se tornam discípulos, né? Aqui a gente vê a máxima, né, de fazer discípulos na prática, né? A gente pescou, a gente cuidou, tratou, a gente ensinou ela a ofertar a vida, a gente ensinou o serviço, a gente ensinou ela quem é Jesus, a gente ensinou o caminho das pedras, e agora ela vai se dar. Agora ela vai fazer isso com alguém. Agora é a vez dela lançar a rede do lado direito da barca para pescar e para cuidar também de pessoas. É a vez dela de assumir aquele ministério, é a vez dela de assumir aquela pastoral, é a vez dela de estar mais ativa na igreja, é a vez dela. E não para competir, gente, e não para tirar o fulaninho que está 10 anos, mas para somar, para agregar valor. A gente precisa quebrar a mentalidade da competição para a mentalidade da soma, né? As pessoas chegam para somar e elas se tornam discípulas, né? Elas se tornam discípulas que agora elas vão evangelizar, vão também fazer outros discípulos, né? Então, vai ser um pouco a nossa dinâmica e aí acontece o grande milagre, né? Da pesca milagrosa, né? E o Senhor ele acrescentava todos os dias
os que iam sendo salvos. As nossas obras, as nossas comunidades, as nossas paróquias, elas crescem, elas se tornam vivas, né? Elas se tornam vivas. Gente, a melhor coisa que existe é você olhar para uma comunidade, sei lá, ter jovens é muito importante, é bonito ver os jovens, mas você vê uma comunidade, uma igreja, um movimento que serve, né? E que cresce, e que pessoas são atraídas e que vai crescendo porque as pessoas estão encontrando o que elas querem lá, que é Deus. Isso é muito belo de ver, né? Então, essa promessa se cumpre na evangelização e no pastoreio, né? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, né? E é isso. Obrigado. Rapaz, se tu quiser tirar a apresentação, que aí agora a gente vai abrir para as perguntas. Gente, é o mesmo esquema de sempre, você pode colocar suas perguntas ali no chat, enquanto você vai formulando e colocando ela, eu vou bombardeando o palestrante com as perguntas e comentários também aqui. Marcos, uma coisa que me chamou a atenção do que você foi trazendo, tem vários pontos, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante dentro da dinâmica do pastoreio, da cultura, eu gosto muito de usar essa linguagem da cultura, né? Eu implantar uma cultura de pastoreio na vida paroquial. Mas uma coisa que eu acho interessante, quando eu era da comunidade, eu sempre, para mim, me chamava bastante atenção, é que o pastoreio nos faz irmãos, mas também nos faz pai, mãe e filho. Verdade. Então, Verdade. é uma experiência que, ora, eu sou pai, porque eu pastoreio um filho, né, uma ovelha, e ora, eu sou filho, eu sou ovelha, porque eu também sou pastoreado. E a gente tem muitos padres aqui na sala, sempre tem bastante padre na formação, e hoje tem bastante também. Uma coisa que eu sempre trago para a realidade pastoral é o seguinte: pastorear alguém não é cobrá-lo o checklist do que ele faz ou fez na paróquia ou na comunidade. Isso é outra coisa. Pastorear é cuidar da vida do outro, é ajudar o outro, é estar... Não diria cuidar da vida do outro, porque parece conotar eu estou fazendo fofoca ou me dando pitaco, né? Mas é cuidar do outro, né? É ter esse olhar e atenção para com a dor do outro, para com a necessidade do outro, né? Então, por exemplo, teve paróquias que a gente fez o planejamento estratégico e eu fiz um projeto, por exemplo, nessa paróquia que se chamava Bom Pastor. E aí, qual era o objetivo do projeto? Era que o pároco acompanhasse todos os líderes, todos os coordenadores. E como o padre não sabia o que fazer como fazer isso, porque e aí é interessante que até o padre às vezes não sabe fazer isso, ele disse assim: padre, eu vou criar um roteiro do que você pode fazer e do que você nunca deve fazer. E aí eu peguei e fiz, porque o padre, inclusive, tem dificuldades, porque ele confessa. Então, eu precisava deixar claro para ele que existia uma divisão entre confissão e acompanhamento pessoal e pastoreio. E aí a gente fez, e assim, foi uma experiência fantástica, porque as lideranças no início não entendiam, mas começaram alguns aí, e aí esses que foram começaram a viver a experiência e a partilhar, e isso foi bem bacana. Então, a dinâmica do pastoreio na vida paroquial, ela pode ser um divisor de águas, principalmente para o relacionamento com o padre, que às vezes tem dificuldade com os líderes. E outro detalhe importante, sabe a ideia da osmose? Você aprende por osmose, ou por exemplo, né, vamos assim dizer, que é aquela história... Tem um videozinho na internet que mostra o pai fumando, o filho fumando, o pai batendo na mãe, o filho batendo na mãe. É um vídeo bem interessante sobre educação. E quando o padre pastoreia bem e tem uma ovelha bem pastoreada, a ovelha aprende a pastorear. Ela vai automaticamente vivendo essa dinâmica e a experiência de pastorear. Então, assim, para os padres, se você quer transformar a realidade das suas lideranças, acompanhe os seus líderes. Pode abrir, Marcos, pode evitar aberto, na verdade. Uma coisa interessante, Jean,
Isso é muito importante, né? Eu não falei das lideranças, né? Mas o acompanhamento das lideranças é muito importante, até para que as pessoas elas tenham uma linha, elas sigam uma linha comum do padre, do pastor, né? Até para que a coisa não fique tão solta, né? O acompanhamento das lideranças, o pastoreio das lideranças, que é um pastoreio também, é um pastoreio onde se exerce o pastoreio pessoal ali, né? Essa coisa da confissão da pessoa, mas é um pastoreio também que tem um fim do trabalho, né? Ele tem um pouco do trabalho também do coordenador. Então, quando o padre ou líderes ou coordenadores conseguem fazer isso muito bem, os objetivos são cumpridos geralmente, de evangelização, eventos, arrecadação e também de mentalidade, Jean. Aqui a importância também não é só o cumprimento da tarefa, não é o checklist, mas é a mentalidade. Quem é padre aqui, Jean? Só para eu... Se identifiquem aí, padres, levantem a Faz assim um mãozinha. padre para eu ver. Pronto, o padre Wanderson. Por exemplo, o padre Wanderson, ele tem uma forma de pensar, né? E claro que ele está ali, ele tá se desenvolvendo, está dizendo a paróquia dele, mas ele tem uma forma de agir e que ele queria que fosse daquele jeito a paróquia dele. Então, quando ele consegue acompanhar as lideranças dele ali de perto e periodicamente, né? Uma coisa que eu batia muito na tecla no Shalom é que esse acompanhamento tem que ter uma periodicidade mensal, bimestral, não muito espaçado é perigoso. O padre Wanderson, ele consegue manter a mentalidade dele nas lideranças. Ele consegue fazer com que elas entendam como ele pensa, a forma como ele acha melhor, até para que não haja distorção, porque aí a pastoral X faz de um jeito e a pastoral Y faz de um jeito que não é como a gente geralmente, não é como a gente queria que fosse. Então, a gente consegue manter a mentalidade, né? A mentalidade, e principalmente a mentalidade do evangelho, porque a gente consegue também administrar ali os problemas relacionais que a gente vai ter das nossas pastorais e setores, né? Uma coisa que eu digo para os padres que me pedem auxílio em relação à dinâmica de engajamento das lideranças e tudo mais, eu coloco muito assim, às vezes o padre, ou até mesmo você, coordenador, vai cobrar algo dos seus liderados, e você não sabe o que está, você não acompanha essa pessoa, você não sabe a vida dela. Por exemplo, às vezes o padre está chegando para Eliana e vai dizer assim, poxa, Eliana, você não fez isso e tal, e não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, tipo, a Eliana tá apanhando na cara do marido em casa, todo dia, quando ela vai para a igreja, ela volta isso é real. Eu estou colocando um caso extremo, mas isso acontece. O que tem de mulheres que sofrem agressões em casa, por exemplo, do marido, porque vão para a igreja, e não só agressões físicas, mas verbais, e toda uma situação, e às vezes assim, eu estou dando exemplo da mulher, mas pode ser um homem também que está vivendo situações difíceis em casa. A pessoa está vendo o inferno em casa e chega na igreja e as pessoas só sabem cobrar a mão de obra qualificada. E aí uma coisa que eu coloquei aqui, que eu achei interessante dentro do que o Marcos foi falando, que é o seguinte, o pastorear, e aí a partir daquilo que o Marcos foi falando, eu escrevi o seguinte, o pastorear não pode ter pretensões pessoais, ele tem apenas pretensões de santidade, ou seja, eu quero levar aquela pessoa para Deus. Então, se eu for sempre com pretensão pessoal minha, enquanto pároco, enquanto coordenador, nossa, a Adriele eu vou acompanhá-la porque eu preciso de uma mão de obra qualificada, porque eu preciso que ela faça o que eu preciso que ela faça. Eu estou colocando em risco o caminho de santidade até da Adriele, porque assim, eu tiro por mim, por exemplo, muitas vezes eu fui para acompanhamentos com pessoas fantásticas, que me ajudaram e me empurraram para Deus. Por exemplo, eu fui acompanhado no início da comunidade pelo Francis. O Marcos conhece o Francis. Cara, o Francis é fantástico no acompanhamento. Foi o cara que eu mais cresci a minha vida espiritual. Assim, não tenho palavras para agradecer tudo que ele fez eu viver, e boa parte da minha experiência de conversão, de cura com o meu pai, de perdoar o meu pai, foi vivido por meio de acompanhamentos muito bem feitos com ele. Mas vivi acompanhamentos que a pessoa não se importava, por exemplo, que eu, às vezes, não conseguia nem lavar a louça da minha casa porque eu não tinha tempo para nada pessoal. Então, por exemplo, eu tive depressão e quem me acompanhava
não percebia que existia algo errado. Então, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o pastoreio não pode ter pretensões pessoais de quem está acompanhando, entende? Isso é muito E importante que a gente tome cuidado. as pessoas sentem, né, Jean? Uma coisa importante também de lembrar disso aí que você falou é a importância do discipulado, né? Esse ato de discipular, porque eu ensino as pessoas também. Às vezes a gente se estressa com alguém na igreja, na paróquia, né? Um padre, alguém, mas aquela pessoa não sabe, nunca foi orientada assim, e orientado não é no corredor, não, orientado assim, a gente às vezes já chega para cobrar, né? E às vezes a gente não educou a pessoa àquilo. Então, eu acredito que esse ato de estar perto, né? De ensinar, poxa, eu peguei o padre Wanderson aqui para Cristo agora. Mas se o padre Wanderson começa a ensinar, poxa, o padre Wanderson toda a vida, é ele que tinha que fazer aquilo, ele que tinha que resolver aquilo daquela festa sempre. Mas o padre Wanderson foi lá e descobriu a Cristiane Maria e ensinou ela a fazer aquilo no primeiro ano de perto. A Cristiane trabalhou com ele e aquilo desgastava muito, inclusive, o padre Wanderson. E ele foi lá e ensinou ela a fazer aquilo. Naquele ano, ela fez, tá bom. Ano que vem ela vai fazer. Ele não vai ter tanto trabalho como ele teve. Então, ensinar as pessoas a cuidarem da vinha, ensinar a pessoa a colher a uva, né? Umas técnicas como colhe o tempo, a hora, onde corta, onde tira, o que não pode fazer, como fazer, é muito importante. Às vezes o óbvio, aquela velha coisa, o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser ensinado, né? Eu acho que estar perto já é muito importante, porque se eu me aproximo do padre Wanderson, eu já vejo como ele faz, eu já aprendo, eu começo a ver o que ele gosta, começo a ver o que ele não gosta, e eu aprendo já ali. O próprio ato de estar perto já me faz entender um pouco a pessoa, mas ela me ensinar algo não tem preço. Não tem preço, já um padre ensinar alguém a fazer algo, ou algum coordenador, alguma liderança, ensinar alguém a fazer algo, não tem preço. Aquilo ali, a pessoa, ela aprende, ela se desenvolve e ela começa a cuidar da vinha a partir daquilo que ela vai aprendendo ali também. Legal. Tem um comentário e, ao mesmo tempo, pergunta, que é o seguinte: nossa igreja precisa entender e pescar, aprender a pescar e pastorear. As igrejas evangélicas, principalmente a batista, fazem um pastoreio com mais eficácia. Vocês também pensam assim? Eu, na verdade, identifico mesmo que existem várias denominações que fazem um trabalho de pastoreio, e, na verdade, esse pastoreio ele acontece tanto individual quanto em grupo. Por exemplo, muitas igrejas utilizam um instrumento de células, que é uma forma de pastorear um pequeno grupo. E aí tem o líder daquela célula que é responsável por todas essas pessoas. Se eu fosse pároco na minha igreja, eu implantaria a paróquia em células, que é uma estrutura existente da Igreja Católica, que poucas pessoas sabem, mas existe no Brasil, inclusive, a Agência Nacional de Católicos em Células. Então, existe uma estrutura, existe uma agência com reconhecimento pontifício, com congressos internacionais que o Papa já esteve pregando e participando. Então, assim, não é algo que não existe. Inclusive, tem uma live no nosso Instagram sobre esse tema com o presidente nacional das paróquias em células. Então, eu recomendo que assistam, vale muito a pena, é um cara fantástico, e que eles têm todo um método de implantar isso, porque existem paróquias que com uma verdadeira estrutura de células, e é incrível, fantástico, assim, tem um processo bem bonito. Eu acredito o seguinte, na Igreja Católica, existe o pastoreio, sim, né? Existem diretores espirituais. Hoje isso está ligado mais a padres e a religiosos, né? A pessoas na vida religiosa que fazem esse trabalho, mas realmente eu acredito que aconteça de forma informal. Eu não diria que não acontece, Jean, sabe? Eu acho que é pesado dizer não tem. Assim, não acontece, eu não diria. Mas eu diria que acontece de forma informal e que a informalidade do pastoreio precisa existir, certo? Ela tem que existir, mas a formalidade, quando for possível, também ajuda, né? Os processos, enfim, se tiver, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, chutando, tá? Mas se houvesse uma pastoral de escuta e aconselhamento,
ela já seria meio que um lugar de acompanhamento, de escuta, já seria mais ou menos algo nessa linha, né? Pessoas que não são qualquer umas, né? Que podem lá e tudo mais, mas pessoas que têm uma caminhada, que têm experiência, que o padre confia, e vamos criar uma pastoral de aconselhamento. Ok, ali já seria um protótipo, né? Então, mas não tem hoje, a gente não vê tanto, a gente vê realmente nas comunidades mais esse movimento, mas eu também acho que é uma coisa em amadurecimento, tá, Jean? Porque, gente, eu coordenando pastoreio durante 5 anos, eu tive que aprender e estudar muita coisa, porque envolve pessoas, já envolve vidas, envolve foro íntimo, Emendando envolve... isso, tem uma pergunta do que você está falando, lá na frente foi perguntado, que eu lembrei agora e isso faz todo sentido com o que você está falando. Como montar, como preparar pessoas para acompanhamento pessoal? Vamos lá, eu só vou por isso aqui, porque existe o foro íntimo da pessoa, e a pessoa, ela é inviolável, certo? Eu batia muito nessa tecla na comunidade, a pessoa ela não pode ser violada, porque quando eu quero tirar uma informação da pessoa, eu já estou violando, né? Eu forçar uma informação, eu forçar uma afirmação, uma negação, eu já estou violando. Então, o catecismo é bem claro sobre a violação, né, da pessoa, a gente vai estudar moral, é uma coisa em amadurecimento, eu diria, Gê. Mas, se for montar, como preparar alguém? Primeiro, eu acredito que essa pessoa que acompanhe numa paróquia, numa comunidade, ela precisa ter alguma caminhada, tá? Ela precisa ter ela não precisa ser o sábio de cabelo branco, não. Mas tem que ser uma pessoa de caminhada. E tem que ser alguém que tem aprovação de alguém. Alguém tem que aprovar. Por exemplo, um padre, um coordenador de comunidade. E essa pessoa tem que ser formada, certo? Tem que ser orientada, tem que pensar na formação para essas pessoas, né? Orientação, orientar a escuta, orientar ali uma oração com a pessoa, como faz. Gente, é o beabá. Eu, durante 5 anos, inclusive, esse foi um tema que me tirou, meus cabelos aqui tão brancos, esse lado daqui é a formação de pastores, porque isso me tirava, a Ana está aí de prova, isso me tirava muito tempo, porque realmente formar pessoas para acompanhar, para coordenar grupos de oração, é muito rotativo, já é muito rotativo as pessoas nas paróquias, é muito rotativo quem faz esse trabalho, então há um empenho, há uma dedicação, o resultado ele vem, né? O resultado das pessoas que elas permanecem, elas se engajam, elas devolvem o dízimo, mas é um pulmão que ele respira e ele gasta energia respirando. Ele não só dá oxigênio para o resto do corpo, mas ele gasta energia. Então, eu diria orientar, formar o que pode e o que não pode, orientações teóricas, né, moral, como escutar, o que não fazer. Tem um mundo de coisas aí para se aprofundar, mas Existem eu montaria documentos da igreja um sobre grupo isso, não né? tão grande, de pessoas experientes, orientadas por alguém também de grande importância. Por exemplo, um padre, alguém de confiança do padre, alguém que não é fora da caixa, porque a pessoa fora da caixa ela não pode estar nesse lugar, ela não pode estar aí fora da casinha, não dá. Ela tem que estar em outro ministério, mas não acompanhando. Por quê? Como é que eu vou colocar uma pessoa que não tem condição de aconselhar, resolvendo a vida do povo, gente? Assim, resolvendo não, conversando, escutando e aconselhando, não dá. Então, tem que ser pessoas bem resolvidas, né? Pessoas que Exato. passem por um crivo, de preferência, se for na paróquia, pelo crivo do padre, e se for no movimento, por quem discerne o quê. Lá, pelo menos, passa por esse crivo, né? E ainda assim vaza as pessoas que não tinham condição de estar ali, a gente discerne, bota a pessoa para outro lugar, e, enfim, a vida segue. Mas é realmente um serviço que exige pessoas, eu diria mais, para não ficar uma coisa tão seca, assim, eu diria pessoas que Deus realmente escolhe para estar ali, né? Mas que realmente tem uma bagagem ali de caminhada, né? Exato. Eu acho que o padre, o pároco nesse processo tem um papel importante no sentido, primeiro que ele é o catequista da paróquia por excelência, né? Sim, E ele, se ele tem um comportamento de pastoreio, esse eu acho que é o primeiro passo que é fundamental, assim. Não é tão comum o pastoreio, na verdade é quase assim como é que se diz quando o animal está em extinção? São comunidades em extinção que existem essa estrutura.
de um acompanhamento e um trabalho de fato. Algumas eu acho que até tem de liderança, assim. Existe um movimento da igreja já de um tempo, de uma tentativa de uma pastoral de oração e aconselhamento, inclusive tem alguns documentos oficiais da igreja sobre isso no Brasil, que podem ser utilizados, né? Mas eu acredito muito no pastoreio como uma cultura a ser promovida, primeiro pela pessoa do pároco, ele ter essa postura, e à medida que ele vai pastoreando, nesse próprio pastoreio, ele vai identificando pessoas que vão, e aí usamos do evangelho, né, pessoas que vão crescendo em sabedoria, estatura e graça, e aí à medida que ela vai Sim, vivendo isso, eu vou introduzindo sim, sim. ela no processo, né, do Eu diria pastoreio. assim, Jean, criar uma estrutura pode ser uma coisa em amadurecimento na igreja, eu acho, que é uma coisa a amadurecer. Mas eu diria, isso que você falou é muito importante. Se as pessoas que estão, de algum modo, à frente, elas já sentem isso como parte da missão delas, sabe o que elas vão fazer? Quando a fulaninha, que não aparece há 2 semanas no texto, ela vai ligar, ela vai se importar. Poxa, Dona Maria, tem 2 semanas que eu não te vejo na reunião, se você está bem. Isso é pastorear, né? Exato. O jovem que estava na igreja, que apareceu, estava empolgadíssimo, servindo, sumiu. Liga para ele, poxa, João, poxa, você deu aquela sumida, tá tudo bem, tá precisando conversar. Isso já é, essa ação já é pastoreio sobre uma pessoa evangelizada. E eu acho que isso aí, se isso funciona, isso está entranhado na vida das pessoas na paróquia, isso já está valendo. Assim, eu acho que Eu acho a que estrutura é consequência do que já acontece. Porque se eu crio a estrutura, se a mentalidade está imposta, se a mentalidade está entranhada, a estrutura vai ser uma coisa formal e ineficaz. exatamente. E aí eu vou emendar o que tu está falando no sentido do seguinte: se eu não fizer o arroz com o feijão, eu não vou conseguir fazer aquela comida super elaborada. Então, por exemplo, se eu não consigo pastorear o básico, que é eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu na pandemia agora com várias paróquias, o padre desesperado nos acompanhamentos, nas mentorias do curso do dízimo, o padre chegava e disse: Jean, eu não tenho o contato das pessoas da paróquia. Nós não podemos ligar, nós não temos como mandar e-mail, nós não temos nada, porque a gente não tem contato nem de dizimista e nem de ninguém. Nem de agente pastoral eu tenho. E aí tanto que eu disse assim, e aí o que acontece nisso tudo? Eu não tenho um pastoreio mínimo, por exemplo. Eu não sei, por exemplo, quem são as pessoas que vão na missa na paróquia. E não é impossível, não é impossível ter o contato das pessoas na missa. Não é algo assim fora da realidade eu ter o WhatsApp das pessoas que estão indo todo domingo na missa. Isso dá para Verdade. ser feito. E aí com isso, por exemplo, as pessoas estão isoladas em casa e aí o padre não consegue mandar o link para assistir a missa do WhatsApp pelo YouTube, por exemplo. Porque ele espera que a pessoa vá buscar e procurar isso, porque ele não tem os dados, né? A paróquia não tem os dados. Então, o pastoreio passa por essas pequenas coisas, essas pequenas delicadezas de um processo evangelizador, aonde há um acompanhamento e uma estrutura que se importa com as pessoas, de fato, uma importância genuína, não é uma Sim. importância de interesse, por exemplo, eu não tenho o telefone do dizimista porque eu quero mandar mensagem para ele devolver o dízimo dele, contribuir com o dízimo dele todo mês. Não é isso. Eu quero ter porque para mim é importante saber como ele está se eu precisar. Se eu precisar mandar uma mensagem para ele, eu tenho isso ali para fazer. Então, esse acompanhamento, o pastoreio, o feijão com arroz, que não entra nesse fórum íntimo que o Marcos falou, e que aí tem várias coisas que a gente precisaria de fato estudar e ter um controle de quem vai fazer esse acompanhamento, esse pastoreio, mas esse pastoreio feijão com arroz já faria uma diferença na vida paroquial monstruosa, gigantesca, porque a gente transformaria a realidade pastoral muito rápido. Eu tenho clientes aqui que a gente faz um trabalho, a gente fez uma paróquia aqui de São Paulo, eles começaram a ligar todo mês para o dizimista.
Tipo, eu sou um missionário que vai ligar. Todo mês eu ligo. Um mês eu vou ligar para um tema, outro mês, no mês de maio foi para pegar o nome da mãe para celebrar a missa pela mãe do dizimista. A diferença disso na arrecadação foi assim, ó, rapidinho. Porque eu não precisava nem dizer nada do dízimo, eles nem falavam, eram orientados a não falar nada. Mas a pessoa acabava fazendo a sua contribuição do dízimo ou perguntando: "Ei, eu não consigo ir devolver eu contribuir com o meu dízimo, como é que eu faço?" Aí lá ia e dava um jeito de entregar, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar isso de não fazer nada, entendeu? Assim, eu posso não ter o melhor acompanhamento e pastoreio no sentido de fórum íntimo, que aí até o padre pode resolver isso dentro da confissão, porque tem lá os horários de confissão. A confissão é um pastoreio também, né? Também é. Então, assim, mas até que ponto, por exemplo, eu posso ser um pastor de um dizimista que chega para mim no plantão do dízimo e diz assim: eu não tenho o que comer. Um dizimista que, tipo, eu não estou contribuindo porque eu perdi o meu emprego. E aí, o que eu faço com essa informação? Não fazer nada é não pastorear. Agora, se eu pego isso e dou um encaminhamento e resolvo isso de alguma forma, isso é pastoreio também. Inclusive, Jean, na pandemia, né? Eu estava ainda no Shalom quando a pandemia começou e eu disse uma coisa, né? A pandemia ela não veio para quebrar, ela não veio para fazer as pessoas saírem da comunidade e da igreja, porque a pandemia é uma oportunidade de mostrar que nós nos importamos com elas, que elas não estão sozinhas, né? Então, na época foi montada toda a estrutura online para atender os grupos de oração, para que os acompanhamentos pessoais acontecessem online. Então, essa agora que as comunidades, paróquias, igrejas, movimentos, eles estão tendo a oportunidade de mostrar para as pessoas que eles estão próximos dela, mesmo com o distanciamento social, e que se importam com a vida delas. Poxa, está na pandemia, mas a minha paróquia tem atividades, minha paróquia tem eventos, tem ações, né? Me perguntam como eu estou. Caramba, gente, isso aí quando a pandemia passar, vai gerar um valor para elas, um valor da experiência delas com Deus, mas da experiência delas com o movimento, com a igreja, né? Essa experiência de ser pastoreado na pandemia, a meu ver, pelas pessoas, pelos movimentos, pelas igrejas, por pessoas, né? Vai tornar ainda mais sólida a relação, porque a gente está num momento de morte. Então, no momento de morte, alguém esteve comigo em meio aos meus perigos, as minhas dores, as minhas lágrimas, e isso foi muito importante para mim. Então, é um momento de estar próximo e de provar e comprovar a nossa relação com pessoas, entre instituições e pessoas, mas entre pessoas da instituição e pessoas, né? Eu falei na minha formação, acho que foi na segunda, que eu disse uma coisa que é o seguinte: nós temos, na história da igreja, a igreja sempre foi uma resposta à dor da humanidade. Então, toda vez que a humanidade sofreu, rapidamente, a igreja reage trazendo algo que ou resolve, soluciona o problema da humanidade, ou contribui para resolver. O que a igreja nunca foi é uma igreja de mimimi e de vítimas, que é o que às vezes eu tenho visto nessa pandemia. A gente não pode abrir a igreja, e estão perseguindo nós, e coitado de nós. Não abriu a igreja, abra as portas da tua casa, da tua vida, da tua existência, mas a igreja nunca se fechou em si, né? E aí o que a gente vê muitas vezes dentro da nossa vivência hoje da pandemia é evangelizados que se vitimizam de perseguidos, mas que, na verdade, não é uma perseguição. Porque se eu considerar uma perseguição, então, todos os empresários, todos aqueles que... os donos de restaurantes e todo esse povo que está fechado também é um povo que está sendo perseguido. Então, eu me uno à dor deste povo, entendeu? A igreja sempre se uniu à dor do povo, né? E a igreja sempre encontrou um jeito de dar uma resposta muito rápida à humanidade, né? Muito rápida. Só ver a história da igreja. Eu lembro de uma formação que eu assisti da Eni, que ela fala sobre a história das vocações da igreja, e ela cita, inclusive, uma congregação que nasce na Segunda Guerra Mundial para atender pessoas que eram feridas. Quando acabou a guerra, a congregação acabou.
Então, o quanto a gente precisa crescer e entender que, neste tempo, qual é a nossa resposta? O quanto nós vamos, de fato, anunciar o evangelho, pastorear as pessoas, independentes do templo. Que fé é essa que está aprisionada às portas e janelas de um templo? Né? Assim, eu entendo, não estou dizendo que a assembleia reunida não é importante, mas neste momento, este é o cenário. Se fosse, então, algo tão ruim assim, nós não olharíamos que nem, por exemplo, eu lembro que quando eu era da comunidade, nós lembrávamos das irmãs que estavam na China e não podiam ir à missa. Nossa, aquilo é heróico, porque elas não podiam ir à missa e elas escondidas, né? Cara, a gente está tendo a oportunidade de viver isso hoje, de ofertar isso por amor a Deus, né? E a igreja ainda nos auxiliando em todo esse processo, porque em nível de Vaticano e tudo mais, a gente tem todas as orientações e normativas necessárias para esse tempo. Então, é isso. A grande pergunta, Jean, só para terminar, a grande pergunta, traduzindo tudo isso, é como colocar as nossas ovelhas nos ombros, né? O que nós podemos fazer para colocá-las nos ombros, para carregá-las, enfaixar as feridas, cuidar e mantê-las no redil seguras. Acho que a grande pergunta do pastoreio hoje seria isso. O que fazer na minha igreja, paróquia, para colocar as minhas ovelhas nos meus ombros, cuidar delas, né, enfaixar as feridas e deixá-las seguras no redil. Né? Exatamente. Tem uma última pergunta que eu vou responder, que eu já dei essa dica uma vez num curso nosso, que é o Austrazito está perguntando, que é o seguinte: como que a gente pode fazer para pegar um número do celular das pessoas, né? Se é um livro de assinatura e tal. E o que eu orientei os meus alunos aqui, os padres e alunos do curso do programa de mentoria e também do planejamento? Eu disse para os padres, principalmente, fazer o seguinte: não pegar em todas as missas da paróquia, fazer isso num período, tipo assim, eu vou pegar um mês inteiro e vou fazer isso. Ele pegar na hora da homilia, antes de ele começar a homilia, ele pegar e dizer assim: vocês gostam de usar celular e de olhar celular na hora da missa, né? Pois pronto, então agora você pega o seu celular na mão aí, vamos lá, abre o seu celular. Vai na agenda do seu celular. Aí o padre vai dizer o número do celular lá. Pronto, agora salva aí, bota aí no nome aí, casa do pai ou casa da mãe, se for uma casa de nossa, se for uma paróquia que a devoção seja Nossa Senhora, por exemplo. Anota aí, casa do pai, ou casa da mãe, ou casa de São Francisco, enfim, coloca aí um nome carinhoso. Pronto, agora vai no seu WhatsApp e acha esse número. Agora pega, entra aí nesse número e digita assim: eu quero que vocês rezem por mim, e coloca o seu pedido de oração. Eu duvido que numa missa você não consegue coletar pelo menos uns 400 números de telefone. Agora você precisa rezar por esses pedidos de oração. E aí você vai pegar, coletar. E aí, assim, um detalhe importante: você vai ter a pessoa vai ter o número salvo já na agenda. Você vai poder criar a lista de transmissão. E um detalhe: você já ganhou a pessoa porque você abriu ali as comportas para ela fazer um pedido de oração. E, gente, o povo adora receber oração, então ninguém nega oração de jeito nenhum. Eu já rezei por gente na rua que era ateu e dizia: não, eu quero receber oração mesmo assim. A pessoa não acreditava em Deus, mas a oração ela queria. Porque se não faz mal, né, então bem vai fazer, né? E aí, então, gente, essa é uma dica bem legal. Alguns padres já fizeram e deu super certo. Então, você pode fazer isso tanto na missa presencial quanto na missa online. Aproveite esse momento de pandemia, porque tem muita gente que está assistindo missa que não vai na missa na paróquia presencial. Eu tenho vários padres que relatam, pessoas que passaram aí na missa presencial, chegaram para dizer: padre, eu estou ouvindo porque eu resolvi um dia assistir a missa online, não tinha o que fazer nessa pandemia, fui assistir, adorei a sua homilia e vim. Estou ouvindo aqui para dizer para o senhor que eu gostei muito. Então, isso é muito comum também nesse período de pandemia, tá? Então, uma boa dica aí para cadastrar vários WhatsApp numa lapada só. Tá certo? Gente, Marcos, obrigado pela disposição de estar conosco. Foi muito bom mesmo. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que a igreja precisa demais na dinâmica, principalmente paroquial.
que é onde a Dominus circula bastante, aí tem uma experiência legal, e foi bem dentro daquilo que, de fato, eu imaginava que a gente precisava trazer de conteúdo para essa noite. Muito obrigado por sua disposição, pelo carinho de estar com a gente. Deus abençoe, né? Sua vida, seus trabalhos. Se quiser colocar o teu Instagram ali para a galera seguir, Marcos. Vou colocar aqui. Eu que agradeço, tá, gente? Coloca aí, Ana, por favor. Acho que é Ana sabe, Marcos Sabe _. Eu que agradeço de novo, né? Comecei agradecendo pelo convite, realmente agradeço. Isso é um tema que eu sou apaixonado, né? Eu digo que eu dei 15 anos da minha vida ao pastoreio, né? E amo, amo, amo. E é uma coisa que, se eu pudesse fazer mais, inclusive, pela igreja, agora aqui fora, né? Eu faria com certeza, porque é um assunto que eu gosto, que eu amo, assim. É isso, que Deus, também peço a Deus que de algum modo multiplique tudo isso, né? E que de algum modo vocês coloquem as ovelhas de vocês no pescoço nessa pandemia e deixem-a segura, tá bom? Amém. Valeu, obrigado, Jean, pelo convite, obrigado a todos também pela atenção aqui. Imagina. Gente, avisos paroquiais. Amanhã a gente tem a última palestra, que é como formar um time de evangelizadores. Quem vai estar com a gente é um leigo, que foi missionário há muito tempo também, que é dos Legionários de Cristo. Então, um cara com uma experiência muito legal de trabalho com lideranças, e vai estar com a gente amanhã. Então, não percam essa última formação, tá certo? E aí eu quero lembrar vocês aí de também divulgar ainda mais um pouco a semana, porque ainda dá para as pessoas participarem. E, como eu falei ontem, a gente vai poder maratonar todas as palestras no final de semana, porque, se Deus quiser, todas elas já estarão disponíveis para vocês no nosso canal no YouTube. Então, você vai poder já divulgar aí para as outras pessoas assistirem depois as aulas gravadas, tá bom? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, e não vai faltar luz, vai dar tudo certo. Tá bom? Tchau, gente.